Olá, eu sou o Denilson Univelti com temas de liberalismo de direita e o tema de hoje é indicação de livros Escola Austríaca. Bom, eu ia fazer um vídeo grandão, falando sobre livros de conservadorismo britânico, conservadorismo americano, escola austríaca, liberalismo clássico, escola de Chicago, sociologia e por aí vai. Mas resolvi fazer fatiado para que não fique muito cansativo, Então isso aqui será apenas sobre escola austríaca. Já vou fazendo aqui um disclaimer, uma ressalva, que eu não vou fazer uma resenha dos livros, eu vou mostrar os livros, vou falar um pouco sobre os livros, mas também não vou falar profundamente nem tecnicamente. Então se você já leu o livro, conhece, fala, peraí, mas não é exatamente isso. É porque eu vou falar solto mesmo, vou dar conceitos genéricos. Então vamos lá, vamos pro primeiro livro aqui, não vamos perder tempo não. Eu acho que para você começar um estudo sobre qualquer área, você tem que ter manuais, O que eu digo de manuais? É aquele que dá um resumo, daquilo que você está querendo estudar. Por exemplo, escola austríaca. Então o manual da escola austríaca seria aquilo que vai dar todos os conceitos de escola austríaca, vai falar sobre os principais autores, vai dar indicações também de alguns livros. Então isso é o manual. Então um dos manuais que eu gosto, é Ação, Tempo e Conhecimento, a Escola Austríaca de Economia, de Ubiratã e Jorge Iorio. Bom, esse aqui é o diretor do Instituto Mises Brasil, então uma sumidade aí nessa área de escola austríaca. É um manual muito bom, ele fala não só dos autores, mas ele fala também das teorias da escola austríaca. É muito interessante esse livro aqui. Realmente ele dá os conceitos mais importantes da escola austríaca. E aí a partir desse aqui você pode aí começar, eu gostei, de, sei lá, Hayek, e aí você vai atrás. Outro interessante aqui, que a Escola Austríaca, Mercado e Criatividade Empresarial, é do Jesus Huerta de Soto. Esse aqui, ele é um dos bambambãs também do Instituto Mises, mas lá dos Estados Unidos, dos americanos. Ele escreveu isso daqui, mas é bem parecido com outro manual, só que ele prioriza um pouco mais falar sobre os autores, sobre as pessoas proeminentes da escola austríaca, Então ele vai falar aqui, para Mariana, Bohm, Bavinck, Menger, Kirchner, Mises, Hayek, Rothbard. E aí você vai saber, por exemplo, que Mariana não é uma mulher. Mas eu vou deixar para vocês lerem o livro, Vai saber que quem que começou aqui, que não foi Mises, foi outra pessoa que está aqui. Então aí você vai ter uma ideia mais profunda sobre a escola austríaca. E a partir daqui você pode falar, eu quero estudar aqui o Kirchner, que também vou falar sobre ele daqui a pouco mais aqui. Também nessa área da escola austríaca nós temos aqui Hayek, que vocês viram ali, é uma das figuras proeminentes. Hayek, O Caminho da Servidão, é um dos livros mais famosos dele, que ele fala sobre o perigo do totalitarismo e fala que o que vai prevenir isso aqui é a liberdade. Então a sociedade, a economia seria baseada mais na liberdade do que no vil metal, digamos assim. Então aqui ele fala, por exemplo, sobre individualismo,
sobre o coletivismo, aquilo que eu falo muito, né? Vai falar sobre as raízes socialistas do nazismo, então aquilo que também fiz no vídeo aí, né? Dizendo que o nazismo ele é de esquerda. Então aqui são vários conceitos, é muito interessante. Então, como eu disse, ele fala dos perigos de você ir perdendo as liberdades e você chegando, né, numa economia planificada, né, perto do socialismo, né, do fascismo e coisas do gênero. Então, também é muito interessante o livro dele aqui, que é uma intervenção estatal, só que baseada na liberdade. É diferente dos outros. Por isso que é tão famoso esse livro, aliás. E nós vamos aqui logo em seguida, nós vamos de intervenção. Então vamos lá, ó. Intervencionismo, agora já do famosão Ludwig von Mises. Todo mundo, né, que é livro do Mises. Por que Mises com Z e não com S, é escrito com S? É porque em alemão o S é pronunciado Z, então é Mises e não Mises. Bom, intervencionismo, uma análise econômica e uma crítica ao intervencionismo. São livros que falam sobre intervencionismo, né, sobre o governo intervindo na economia, na sociedade. Só que ele escreveu isso aqui em momentos diferentes. Esse aqui ele fala da época que ele morava na Alemanha, era uma época de paz, perto, e era o reino da Prússia, o mais importante ali. E ele fala sobre o que tinha na época lá, que era o liberalismo social, o socialismo de cátedra, que temos ainda aqui modernamente, principalmente o liberalismo social, que não é um liberalismo, por conta da intervenção. Então ele faz as críticas e mostra como que deveria ser uma época de paz, digamos assim. Tem que tirar um pouco essa questão, né, histórica, apesar que é muito legal a parte histórica. E esse aqui, ele tinha fugido, né, da Europa por conta da Segunda Guerra Mundial, estava nos Estados Unidos, e aí ele também critica o intervencionismo no mundo. Ele fala que os americanos, os britânicos, eram mais ligados ao liberalismo, né? A União Soviética ligada ao socialismo. Ele cutuca também, né, a Alemanha de Hitler, dizendo que era um socialismo também. Eu discordo um pouco nessa área, né? Eu acho que fascismo e socialismo não é bem a mesma coisa, mas ele fala isso e diz que o resto do mundo é intervencionista, e também critica a questão da época da guerra. Então ele dá também muitas soluções, ele fala como que é o intervencionismo, e faz parte inclusive de uma trilogia dele aqui, que ele fala, ele escreve um livro sobre socialismo, escreve um livro sobre liberalismo e escreve esse aqui sobre intervencionismo. O que é intervencionismo? Social-democracia, PSDB, por exemplo, né? Os próprios regimes fascistas, é praticamente tudo mesmo. É o que vivemos hoje, que nós não chegamos ainda, né, ao comunismo, socialismo. Intervencionismo é isso. Então ele faz com que nós entendamos o que é, né, como estamos vivendo hoje e como sempre vivemos, né? Nós vivemos assim no regime militar, nós vivemos assim depois na redemocratização. Sempre foi intervencionismo aqui no Brasil. Então esses livros aqui ajudam a entender como que é o Brasil e como que deve mudar, porque ele é liberal, né? Ele quer que mude do intervencionismo para o liberalismo. Um livro engraçado do senhor Mises, A Mentalidade Anticapitalista. Esse aqui, ele está puto com os mascadores de Azalea, né? Que ficam lá brincando com o Bambi, né? Abraçando meu querido pônei, e ele está super chateado e ele quer refutar, né, essas pessoas que embora vivam no ambiente, né, bom, né, com dinheiro, no liberalismo, por exemplo, americano, mas eles querem porque querem o socialismo, que nem aqui, né?
Você vai lá, os professores querem o socialismo, né? Os artistas querem o socialismo. Então todas essas pessoas malucas, ele coloca aqui argumentos de como que essas pessoas estão no erro. Então é um livro interessante para você ler. Todos os livros desses aqui são fininhos, né? Você lê e depois você vai ter mais argumentos que você já tem para poder falar com essas pessoas irritantes, né? Que ficam mascando aí, cheirando suas florzinhas. Então também é um livro interessante do Ludwig von Mises. E por que é von? Porque também o V fala F em alemão. Então é mais uma coisa que vocês aprenderam hoje, né? E aí aqui vamos lá para começar agora as coisas um pouco mais, a artilharia pesada do senhor von Mises. Agora vem o livro Liberalismo do senhor von Mises. Aqui ele dá toda a teoria dele do que é liberalismo. Então você, com esse livro nas mãos aqui, você lê, você vai saber o que ele quer, o que ele acha que é o liberalismo na visão da escola austríaca. É um livro já um pouquinho mais grosso, porque realmente ele detalha mais a teoria dele, do liberalismo. Não que não tenha liberalismo lá no intervencionismo, nos outros, mas só que no intervencionismo ele vai falar mais mal, né, do intervencionismo, do PSDB. Vai falar, né, mais mal desses corporativismos que nós sempre vivemos. Aqui não, ele já vai falar bem do liberalismo, certo? Claro, vai falar um pouco mal também dos outros. Agora um livro aqui que todos devem ler. Todos devem ler. É um livro realmente bem curtinho, bem simples e chama-se As 6 Lições, Ludwig von Mises. As 6 lições, na verdade, não foi escrito para ser um livro. Ele fez 6 palestras em Buenos Aires e essas 6 palestras se transformaram nas 6 lições. Aqui é um resumo do pensamento de Mises. Então, aquilo que eu falei, ele escreveu um livro sobre socialismo, ele escreveu um livro sobre liberalismo, ele escreveu, e está lá, ó, capítulo 1, o capitalismo, né? Que seria o liberalismo. Capítulo 2, o socialismo. Capítulo 3, o intervencionismo, daqueles livros lá. Capítulo 4, a inflação. Aqui começa a teoria econômica dele, que vai estar em outro livro que eu vou mostrar para vocês. Então, começa a teoria política, depois teoria econômica, tudo que o Mises pensa de uma maneira mais simples e rápida. Cada uma dessas palestras, então, você pode ler ela sozinha, pode virar lá e falar que eu leio esse capítulo aqui, e já vai saber o que ele pensa sobre inflação, certo? Então, aquele livro de liberalismo, você lê aqui a parte do capítulo de capitalismo e você já sabe o resumo do livro de liberalismo. Mas claro que lá está mais, né, detalhado. Então esse livro aqui é muito interessante também. Não exatamente por fim, mas por fim dos livros do von Mises, temos aqui o famosíssimo A Ação Humana. Aqui na ação humana é que ele desenvolve a teoria econômica dele. Aqui está a teoria econômica. Aqui que ele fala aquilo que às vezes as pessoas falam para você e você não entende, da praxeologia, que é na verdade a própria ação humana. Aqui ele critica a economia tradicional, quando ela fala que você precisa fazer, né, o método científico. Você vai lá, faz, né, testes, vê se deu certo, né, e aquilo se transforma numa lei, né? Aqui não, ele faz uma abordagem matemática, axiomática. Eu que sou matemático, puxa, isso aqui para mim eu achei a coisa mais legal do mundo. Porque realmente é uma teoria matemática. Ele coloca os axiomas dele
e depois ele vai fazendo teoremas, vamos dizer assim. E aí sai toda a teoria econômica de von Mises. Então tá tudo aqui. Se você quer saber o que a economia da escola austríaca diz, ela está aqui. Aqui também está lá a famosa Cataláxia, que é a economia de mercado, a economia liberal, também está aqui. Então ele cria alguns termos, né, os neologismos aqui, para fazer essa teoria bacana aqui. É super legal mesmo e indico, só que os senhores terão que ter um pouco de paciência para ler, né? Aqueles que não gostam, dificulta. Aí você parte, né, para os manuais, né? Porque no manual ali também tem a teoria de... Se você aqueles manuais que eu indiquei para vocês, tem essa teoria da ação humana. Então aí você lê no manual, vai estar lá em poucas páginas, você vai ter uma ideia mais ou menos do que ele quer dizer. Aquele também 6 lições ali tem bastante coisa. Então que em todos os outros, porque ele foi todos esses outros livros de intervencionismo, por exemplo, ele é muito político, mas também é bastante econômico. E aquela parte da economia que foi desenvolvendo o pensamento dele, até que depois que ele escreveu todos esses livros, ele escreveu a ação humana, e aí ele desdobrou, né, em vários detalhes, e aí que ficou aquele livrão lá que vocês viram. Por último, aqui eu quero indicar um livro que está emprestado, mas depois de ir para vocês onde você vai achar todos esses livros aí. É emprestado, mas é muito interessante, mas é economia. Assim, se você gostou da ação humana, você vai gostar desse livro, que é, deixa eu até mostrar para vocês aqui. Que eu falei que vocês vão conhecer Mariana, Bonhoeffer, Menger. Vocês vão saber quem é Menger. Menger é um cara mais, não é que seja mais importante, mas ele está acima na cadeia do que o Mises. E o Kirchner, ele é a maior autoridade de escola austríaca hoje no planeta, né? É americano. E ele quase tem nenhum livro traduzido, mas ele tem um livro traduzido aqui que é muito interessante, que eu falei, que está emprestado, até queria mostrar para vocês. Chama-se Competição e Atividade Empresarial. Então ali ele vai falar sobre empresa mesmo, sobre competição. Só que ele fala numa linguagem assim como ação humana, é muito interessante. Ele não vai te dar fórmulas matemáticas. Então, se você não gosta de matemática, que você pegar um livro de economia é matemática pura. Agora, esse livro não é. Então, ele vai falar para você como que teoria de preço, teoria de competição e tudo mais, e não vai te incomodar com muita matemática. E ele faz uma crítica também do welfare state do PSDB, lá do Social Democrata. Então é muito interessante também o livro dele. E todos esses livros aí, se vocês quiserem comprar, eu acho que todos não, menos o do Hayek não, mas esses do von Mises e esse aí também do Kirchner, você encontra no Instituto Mises Brasil, que é www.mises.org.br. Então lá você vai encontrar. E se você não tiver dinheiro, eu não sei se todos esses daqui, mas quase todos você tem lá em PDF para ler. Não sei se pode baixar, mas você tem lá em PDF para ler. Então você vai poder ler ali na tela tranquilamente. O livro do Hayek, vocês vão ter que realmente dar uma procurada. Não sei aonde que vocês poderiam achar.
Que aliás o Hayek é engraçado que ele era do fabianismo, né? Ele é socialista. E aí o von Mises tirou ele dessa sarjeta aí. Então é isso, pessoal. Sobre escola austríaca é isso. Espero que tenham gostado. E vou fazer outros aí sobre conservadorismo, vai ser o inglês, vai ser o americano, vai ser escola de Chicago de economia, vai ser filosofia, sociologia, ciência política. Então espere os próximos vídeos aí. Eu vou fazer um vídeo parecido para cada área dessas aí. Senão fica muito grande. Tá certo, pessoal? Então um grande abraço, espero que tenham gostado e tchau, tchau!